Olá pessoal, tudo bem? Olá, tudo? Estou aqui no quarto episódio do podcast da Resultado Contabilidade. Hoje estou tendo a honra de receber essas duas advogadas aqui, Luíse e a Paula, né? E quero dizer que é um prazer receber vocês aqui na Resultado Contabilidade para a gente bater um papo, falar um pouco das vivências, né? Falar um pouco da profissão, falar um pouco de tudo, né? Então, primeiramente, quero agradecer. A Luísa trabalhou um tempo aqui conosco na Resultado de Contabilidade. Deixou muita saudade aí conosco. Que bom. Foi muito especial o período que ela trabalhou aqui na Result, né? E seguiu o seu caminho, foi trabalhar na área que ela estudou. E hoje eu estou te acompanhando lá nas redes sociais, está crescendo e a cada dia mais ficando melhor ainda, né, nessa área. Então é um prazer te receber aqui, é um prazer receber a sua sócia aqui. Prazer, muito obrigada. Obrigada pelo convite. E vamos começar conhecendo vocês, né? Já falei um pouco da Luísa, eu quero começar com você, Paulo. Fala um pouco de você. Um prazer Quem é você? estar aqui, viu? Muito obrigada pelo convite. Eu sou a Paula Carmo. Atualmente eu tenho 28 anos. Sou empresária, empreendedora, advogada também desde 2019, né? Sou especialista na área de direito previdenciário lá no escritório. Mamãe do Miguel, vai surgir esse assunto, né? E é isso, basicamente é isso. Muito prazer, Paulo. Um prazer. Quem é você, Luísa? Luiz, como você já falou, né, eu trabalhei aqui na Result, no RH. E quando eu saí da faculdade, saí um pouco perdida, não queria nada que viesse do direito. E surgiu a oportunidade de trabalhar na Result, no RH. E só veio o quê? Muito direito do trabalho, né? Ainda mais a gente enfrentou aí um pouco também da pandemia. Todo dia era uma mudança. E me despertou esse olhar do direito do trabalho. Então, aqui que eu falei, não, eu vou atuar no direito do trabalho, fiz pós, tudo certinho. Só que depois, né, surgiu a experiência de trabalhar junto com a Paula no direito previdenciário e lá já mudei o meu olhar, saindo do direito do trabalho e agora somente com o direito previdenciário mesmo. Previdenciário. Isso. Bacana. Eu vou até aproveitar esse espaço aqui para falar para a Paula que ela me deixou bravo com ela alguns minutos, né? Quando a Luísa veio falar que ela Queria sair. eu fiquei um pouco chateado naquele momento, mas no mesmo momento eu até falei para a Luísa, se é para você montar o seu próprio negócio, eu te apoio, você tem que ir mesmo, né? E foi até interessante quando eu peguei o currículo da Luísa, eu tenho que falar isso para vocês aqui, para mostrar o caráter, o tanto que essa menina ela é top, né? Que eu peguei lá o currículo dela, aí eu vi a idade, casada, menina estudiosa, já estava formada em direito praticamente. Eu falei, o que essa menina quer trabalhar no departamento pessoal, né? E eu chamei mais por questão de curiosidade, que eu pensei, a pessoa formada em direito, que ela já tinha feito alguns estágios na área, né? Falei, o que ela vai querer trabalhar aqui nessa parte de departamento pessoal? E eu fiz uma entrevista com ela, na época, acho que você estava pensando em migrar para a área de RH, para estudo. Eu já não queria nada que vinha do Isso, direito. acho que ela tinha pegado raiva da área, né? Então ela falou para mim, não quero trabalhar no direito, não gostei, mas eu terminei o curso porque eu já tinha começado mesmo. E aí eu falei, tem duas vagas, tem uma vaga para estágio e tem uma vaga para trabalhar normal, né? Ela, às 44 horas, né? Ela olhou para mim e falou assim, não, eu já conquistei muito... eu já trabalhei como estagiário eu lembro como se fosse hoje, naquele período eu conquistei muita coisa, então para mim eu quero trabalhar e quero ganhar experiência, então não importa se for estagiária ou se for trabalhar efetivo. E olha que Você tem vê o quê? Tem 4 anos? 4 anos, você vê o tanto que eu tô lembrando aqui das coisas, e aquilo ali eu fiquei mexido, eu falei, rapaz, que menina top, né? Então contratei ela, fiz entrevista com outras pessoas, contratei, e a Luísa, eu trabalhei muito tempo aqui na Result no departamento pessoal. E ela foi praticamente a única pessoa que eu tinha feito outros testes antes dela, né? Mas foi ela a única pessoa que... Agora hoje tem a Sara, né? Mas ela foi a primeira pessoa que me tirou do operacional nessa área. Que eu falava... No dia da entrevista eu falei, eu preciso sair do operacional para cuidar de outras coisas, para gerir a empresa, pensar em outras coisas, né? Aí ela trabalhou conosco aí um ano. Foi um ano certinho? Um ano certinho praticamente. E de repente veio com a notícia que ela
foi montar o escritório dela. Então eu fiquei triste com você em alguns minutos, mas Passou. passou. Mas olha que coisa boa, estamos aqui de volta. Exato, não, mas falei que eu ia visitar eu fiquei triste alguns minutos, mas eu entendo que realmente precisava dar esse passo, assim como um dia ia eu falar tive isso que dar agora. esse passo para montar minha empresa, então eu vi que ela estava seguindo o caminho dela e eu apoiei de exato, a gente foi tudo certo. Então, aproveitando esse parênteses aí, como que surgiu a ideia de chamar a Luísa para ser sua sócia, de tirar ela aqui da Resus de Contabilidade? Como que foi? Pra tirar você Sem daqui. remorso, sem Como que remorso. surgiu aí a Oliveira e Carmo, né, o nome do escritório, Isso, né? Oliveira e Carmo. Na verdade, surgiu em 2021. Né? Eu trabalhava em outro escritório, que foi onde eu conheci o previdenciário mesmo e me apaixonei por essa área, né? Então, antes disso, eu e a Luísa trabalhou juntas em um cartório. Então, nós já tivemos essa convivência, o contato ali as duas, a gente sempre conversava batendo a mesma ideia. E nisso eu já tinha minha OAB, mas eu nunca tinha intenção de advogar antes disso, né? E sempre conversando, as duas conversando, sempre tem essa questão do direito que você frustra um pouco. Principalmente assim, quando você vai para a área prática, justamente, ela é totalmente diferente daquilo que você vê, né? Então, peguei, fui para o escritório e nisso a gente sempre mantendo contato. Eu no outro escritório de advocacia e ela aqui no Result. E mesmo assim, a gente sempre conversando, tudo, mas chegou uma hora que a gente precisa crescer, né? E buscar o que é nosso. E eu peguei e falei, Luísa, saí do escritório no início mesmo, ali de janeiro de 2021. Falei pra ela, falei, Luísa, tô querendo fazer uma loucura. Eu lembro que eu ainda falei desse jeito. Eu tô querendo fazer uma loucura. Eu quero abrir um escritório. Vamos abrir? Aí ela falou, vamos. Achei que ela nem ia ter essa coragem de falar vamos de cara, né? E pegou e vambora. E foi tudo assim, se encaixando de uma forma tão rápida que eu sempre falo, parece que Deus fez as coisas certinhas ali. Eu confio muito nas coisas de Deus, né? E quando ela falou assim, vamos, falei, gente, então ela tá querendo. E assim, nossa, alguém para acreditar no que eu também acreditava, porque não é fácil, duas meninas novas, pouca experiência, mas ela apoiou, né? E foi tudo tão rápido que a gente conseguiu abrir o escritório, foi um mês. Praticamente. Já sala, sim. Eu já estava pensando, né? Então, assim, a gente já estava olhando sala, conversando, mas o resto se encaixou de uma forma tão rápida, dentro de um mês, que surgiu, assim, tudo. Parece que já estava tudo preparado ali, né? E ela falou, não, vamos. Eu falei, nossa, mas você vai abraçar essa causa comigo assim? Ela falou, vamos, vou abraçar essa causa. E as duas foi. Começando do zero, e em um mês já conseguiu organizar todo o escritório para começar, né? A gente fala que dia 25 de fevereiro de 2021 foi o dia que mudou as nossas vidas mesmo. Porque foi o dia ali que a gente... chave, né? Com certeza. Foi o dia mesmo que a gente abriu. E foi assim que surgiu o Oliveira e Carmo. Bacana. Eu imagino que, igual vocês falaram, que foi bem rápido a ideia para abrir, né, o escritório, mas eu imagino que vocês enfrentaram muitas dificuldades nesse início, né? Quais foram as principais delas, Luísa? Pandemia, né? Porque assim que abrimos, tivemos que fechar também, porque ficamos um tempo ali trabalhando de casa e tentando buscar clientes, né? Porque então a gente acabou de abrir o escritório e não tinha nome, não tinha clientes. Então, um dos maiores desafios foi a pandemia. E aí o INSS fechou, abriu só meio período. Vocês abriram de frente ao INSS, de frente ao INSS de Aparecida. Aparecida. O INSS fechou atendimento só de manhã, com horário marcado. Então, dificultou muito assim, o trabalho do advogado nesse período. E por ser novos também, né? Porque o pessoal chega lá, quem é advogada? Então, a gente abre a porta e fala, e a doutora? Aí a gente, não, O povo tem aquela... Eu sofro um pouco com isso também, que eu não tenho cara de contador, né? O pessoal pensa que um contador tem que ser um velhinho careca. E às vezes já teve situação aqui do cara chegar, eu não quero falar com um contador, fala, sou eu. Não, mas eu tenho outro rapaz aí. Eu falei, não, outro é meu sócio. Mas a gente já passou justamente por isso, né? E já teve clientes que virou pra gente e falou assim, nossa, mas você é da idade da minha neta. Então, assim, né? Você já fica meio
ali constrangida, tem uma dificuldade maior, porque às vezes eles falam isso, nossa, mas você é tão novinha, você sabe, você entende isso mesmo, porque a gente já passou por isso, né? É formada com AB, né? Vocês têm um AB? Tem um AB e tal. Só são estagiários trabalhando aí. Eu aqui na Result, vou fazer essa pergunta e falar um pouco que foi meio parecido um pouco da história, né? Eu e os meus sócios, a gente estudava no mesmo curso, cursamos junto e trabalhávamos junto no mesmo lugar. Então ele que veio com a ideia, ele que foi igual você, ele veio com a ideia, vamos abrir um escritório? E na época ela era solteira, ele já era casado, eu falei, vamos. Aí eu fui a Luísa da história, foi embora. E montamos o móvel, fomos juntando dinheiro ali. Começou aqui num barracãozinho aqui do lado, aqui no mesmo endereço, mas era um barracãozinho, reformou. E eu lembro que a gente demorou para pegar em dinheiro mesmo, foi 6 meses que a gente pegou o nosso primeiro Prolabore, que foi R$100, né? Porque às vezes a pessoa pensa que já montar a empresa, seja ela qual for, ele já vai ter um retorno rápido. Eu acredito que vocês não foram dessa forma. Como foi isso? Que você estava acostumada, a Luísa, nós pagávamos certinho, né, Luísa? Sim, pagava certinho. A Luísa estava acostumada, você também trabalhava também de CLT, estava acostumada a ter o seu salário ali todos os dias. E como foi esse período? E também, no direito, pelo que eu entendo, também tem muitas coisas que você tem que esperar a causa sair, sim, né? Como que foi essa virada de chave? Eu acho que pra gente foi mais de 6 meses, né? Foi. Foi bem mais de 6 meses e às vezes nem chegava a ser a R$100, não. E aí foi bem complicado, né? Sair dali do certinho pra você depois ir pro incerto. Tem que falar, né, que a gente tem que ter um suporte, né, nossos maridos foram um suporte muito grande nessa fase, porque manter a casa e manter o escritório. O boleto não espera, né, você começar a faturar. Não espera, então tinha a casa e tinha o escritório, e aí tivemos esse suporte, né, graças a Deus, mas demorou muito, e as pessoas acham mesmo que é só abrir o escritório e falar, nossa, agora ela tá ganhando dinheiro, não é bem assim. A gente vai um tempo, né? Suar até para conquistar o cliente também. E aí a gente espera o INSS conceder o benefício, espera para sair o pagamento. Sai o pagamento, ainda parcela os honorários. Então é bem puxado mesmo, né? E complementando, né, o que a Luísa falou, tanto que assim, esse início nosso foi aquele famoso os parentes, né? Então assim, os primeiros clientes que a gente conseguiu ali foi um parente, eu até brinco, falei, o primeiro cliente foi meu pai. Foi o primeiro ali que a gente conseguiu um auxílio doença e foi correndo atrás, né? E querendo ou não, principalmente na nossa área, tem processos que é 1 ano. Então, teve essa dificuldade maior, né? E como a Luísa bem falou, né? Se não fossem os nossos maridos, não dava. E realmente, porque eu falo, não foi fácil até mesmo nos aguentar nessa época, né? Porque as duas, vindo de CLT, tinha ali todo mês o seu salário. Por mais que tenha, né, um apoio dentro de casa, você precisa também de ter um dinheiro, né? Mas conseguiram, né? Conseguiram apoiar a gente. E o melhor foi tudo isso, né? Porque quando a gente quis montar o escritório, que surgiu tudo isso, os dois foram os primeiros, né? Não vamos, se vocês querem, é o sonho de vocês, a gente vai apoiar. O apoio da família é primordial. Nossa, com certeza. Então, assim, todo mundo nos apoiou e hoje, né, graças a eles também, a gente tá aí. Tá firme. E eu, assim, acho a história de vocês interessante porque eu sou contador e durante a pandemia muitos empresários tiveram que fechar as empresas, né? Muitos tiveram que se readequar, né, na forma de pensar, né? Teve empresa que em 20 dias ela não tinha dinheiro mais nenhum. É aquele pessoal que vende o almoço para poder jantar, né? Então, assim, tinha um capital muito baixo que não suportou 10, 15 dias, ele já teve que mandar a gente embora, né? Que a pandemia teve... Como muitas empresas ficaram muito tempo paradas. Aqui em Aparecida até que não teve muito, não sentiu muito de ter que ficar parado direto, né? Que foi só aqueles primeiros dias, aqueles 7 dias. Incertezas, aí já começou a abrir num dia, já teve o escalonamento. Mas teve setores, por exemplo, eu tinha cliente aqui na área de colégio, que eu tive que não cobrar deles honorário, porque era um faturamento X, depois
zero, né? Uhum. Teve pessoal na área de eventos, que eu tenho clientes aqui na área de eventos, que do nada acabou os shows, não tinha evento nenhum, então foi para zero o faturamento, né? Uhum. E vocês, nesse momento, durante essa pandemia, que a gente via as notícias, cada dia notícias piores, né? Uhum. Incertezas, nesse período vocês pensaram em desistir ou nunca passaram na cabeça de vocês? Fala que latada que a gente entrou. Inúmeras vezes. Mas assim, em questão de desistir, a gente pode até passar assim por um segundo, mas depois a gente fala, mas a gente só tem isso. Então a gente tem que agarrar isso aqui, porque isso aqui não pode dar errado. A gente largou a mão de tudo pra ter isso. Então, acho assim, um momento a gente pensa, mas depois a gente fala, não. E como a gente passou por várias coisas durante esses 3 anos aí, a gente sempre ficou mais forte, né? Falando, não, a gente já enfrentou tal coisa. A gente já ficou dias e dias olhando uma pra cara da outra e conversando. Sem cliente, sem nada pra fazer. Sem nada. cliente, nada pra fazer. Então, a gente falou assim, não, a gente superou isso, então a O gente bom é vai que dava pra superar. estudar um pouco. Mas justamente isso, assim, principalmente esse período foi aonde a gente mais se reinventou, né? Eu acho que todo mundo foi, até mesmo da onde que surgiu da gente mexer no Instagram do escritório. Porque até então a gente tinha uma barreira muito grande sobre isso. Vergonha, medo de críticas, porque todo mundo recebe, né? E Principalmente como a mulher Sim, é muito preocupada principalmente. com isso. Né? E todo mundo repara, reparando sua roupa, seu cabelo. E foi onde que a gente viu, falou, olha, a gente vai ter que ter uma saída aqui, né? Muito tempo as duas juntas, paradas ali pensando, e foi daí que surgiu o Instagram, né? Foi. Olha, a gente vai ter que começar a fazer. E hoje, a gente tem 3 anos aí fazendo, eu olho lá atrás e eu falo, nossa, aquela Paula lá atrás teve coragem, porque eu... Era vergonhosa? Demais! Até hoje. Eu tinha uma questão assim que eu não gostava de ver os meus vídeos, porque eu tinha vergonha, né? Então a gente foi ali destravando aos poucos. A gente passa a achar defeito em tudo, na Tudo, voz, na voz, no né? cabelo, E você assim, olha, a câmera tá torta. O tudo vídeo você que repara. ela gravou e postou, eu não podia ouvir perto. A gente... Era tipo assim, fala, não, ó, Mas- escuta na sua casa. E foi assim, algo que mudou totalmente. Porque tem muita gente que fala, né? Ah, mas no Instagram vocês estão ali perdendo o tempo de vocês. Eu não vejo isso como perdendo tempo. Mas principalmente trazendo conteúdos, né? E a nossa área, ela é muito carente. São pessoas, assim, totalmente... A maioria, né? Idosas. E hoje elas estão ali no Instagram, no Facebook. O pessoal nem imagina o quanto, Sim. principalmente no Facebook, para o pessoal Principalmente. dessa idade. Foi até mesmo uma questão que você citou, né? Eles gostam de olhar o seu dia a dia. Quem é você por trás dali, no caso nosso, da advocacia, de você, da contabilidade. Tem clientes que chegam e falam assim, nossa, doutora, eu vi que você postou uma foto do seu neném no Instagram, ele já tá grande. Então, assim... Cria esse vínculo, né? Com Essa conexão. certeza, essa conexão. Eu falo, os nossos clientes, eles são amigos da gente, Sim. né? E eles acompanham ali todos os dias a gente. Isso é muito bom. É interessante. E tem gente que vai no escritório só pra tomar um cafezinho com a gente. E aí, é bom que faz companhia. Aqui eu também tenho muito. E é interessante, né, que é uma coisa que todo empreendedor tem que saber, né? Que hoje a internet é a avenida mais movimentada do mundo, né? Sim. Então, quem não colocar a empresa lá nessa avenida, né, vai ficar para trás, né? Então, realmente, se você não migrar para essa área, né? Então, eu vejo que vocês migraram um pouco pela necessidade da pandemia, né? Sim. Vocês tinham um pouco de receio, falaram, a gente tem que, o pessoal tá em casa, tá todo mundo com o celular na mão, então vamos fazer. Então, aí que começou o processo de vocês fazer conteúdo, né? Era mais aqueles posts informativos escritos, depois que a gente foi pegando forma para fazer os vídeos mesmo, né? Porque a gente tinha muita dificuldade. Muita vergonha. Muita vergonha em falar e posicionar o vídeo. Aí ficava com medo, não teve curtida, sabe? E não é questão de número, porque às vezes tem vídeos que não dá quase nada de curtida, mas ele traz isso. E o traz cliente, né? Eu costumo ver igual eu me comporto em rede social. Eu tenho vezes que eu passo o vídeo lá, não curto nada, mas eu tô vendo tudo, tô acompanhando tudo, né? Então, às vezes eu acompanho muita gente, né? Tem gente que eu não interajo, mas eu tô
vendo o Você que eles tá estão vendo. fazendo. Assim são as pessoas conosco, né? As pessoas estão de Exatamente. olho, muitos que estão, às vezes a pessoa está de olho, às vezes você nem imagina que aquela pessoa te segue, ela te encontra na rua e fala, eu vi você fazendo tal coisa aquele dia, Sim, né? é verdade. E esse que é o Então interessante. você nem né? curtiu e você tá Mas é verdade. Mas é interessante. Aí vocês começaram a produzir conteúdo, com isso começaram a meio que vender, não vender não, assim, começou a gerar esses clientes pela internet, né? E no início já falaram que foi uma barreira para vocês duas, e hoje já está mais fácil, já está mais tranquilo isso daí, né? Como que vocês fazem para conciliar? Porque eu também faço conteúdo aqui na Result, até falei, nós falamos no bastidores, tem que ter tempo para fazer isso, né? Tem. Então hoje o que vocês fazem para conseguir gerir o escritório, cuidar das contas a pagar, fazer os processos e ainda gerar Isso. conteúdo? É porque normalmente a gente pensa que o conteúdo, ele não faz parte do trabalho, que é uma coisa que se sobrar tempo eu vou fazer. E na verdade não é isso. Então a gente coloca isso na agenda, que é uma obrigação. Já tem um planejamento. Já tem um planejamento. Lógico que se tiver um prazo e um conteúdo, vai o prazo. Mas a gente se organiza sempre para ter o tempo do conteúdo. De fazer, de elaborar E o o bom conteúdo. é que, assim, eu e a Luísa, a gente tem uma conexão muito grande. Eu até falo, nossa, tem hora que parece que as duas estão pensando a mesma coisa ali ao mesmo tempo. E, assim, foi uma coisa que a gente sempre... Você olha o que já passou em outros lugares, né, para fazer diferente. E isso é até uma coisa, assim, que a gente mudou bastante dentro do escritório, né? Então, a questão de conteúdo... Hoje a gente tem uma agenda só para isso, né? Igual a Luísa falou. Você separa Então, um dia sim, a gente já separa para fazer gravação, para definir conteúdo, tanto que a gente sempre preza ali as duas, né? Sim. Então a gente sempre tá as duas postando vídeos, fazendo outros posts também, né? Que não são além dos vídeos, então a gente já deixa tudo planejado. Porque, igual você falou, não é fácil. Não. Você gerir um escritório, você cuidar de prazos, processos, cliente, porque você também cuida deles, né? Ter um tempo para casa, então a gente já tenta ali deixar tudo organizado, anotado, Tudo anotado. porque se você não tiver uma constância, você se perde. Então o segredo é encarar isso como um trabalho Sim, e precisa ser feito. Tem que ser justamente. Tanto que é uma coisa assim que a gente tenta sempre manter ali, olha, segunda-feira. Já tem o que vai postar, a gente já programa postagem, já programa vídeos, justamente para isso, né? Porque não é fácil. E a gente encontra muito barreira, nós da contabilidade e do direito, né? Mas quando a gente começa a fazer conteúdo, a gente entende a gama de conteúdo que tem, né? Sim. Destrava, né? Porque todo dia é algo novo, né? Às vezes é um debate na Câmara a respeito de alguma mudança, né? na sua área. Isso gera um conteúdo que você pode falar, né? E é aquela questão, só você começar a fazer, isso vai ficando mais tranquilo, né? Quando é férias já tá... E assim, como a gente automático. tem o contato já com o cliente mesmo, a dúvida que o cliente fala aqui, a gente, então ele tem dúvida nisso aqui, eu vou fazer um post. Fazer um conteúdo. Se ele tem dúvida, outras pessoas vão ter. Vai ter dúvida. A gente pensa assim, isso aqui é muito lógico. Não é lógico. Não é. Pra gente que sabe é. Que tá na área, né? Mas... nossa, e principalmente assim, nessa área nossa de pessoas idosas, eles assistem muito jornal. E é onde acontece demais. Ele assiste o jornal, dá assim, 1h da tarde, doutor, eu vi isso Já no começa jornal. a chegar o WhatsApp. Aí já começam as dúvidas. Eu vi isso no jornal, falaram que agora eu não vou me aposentar mais. A gente já ouviu muito isso, mas assim, às vezes eles escutam um conteúdo e infelizmente tem uma interpretação errada, né? E isso acaba sendo bom pra gente, porque justamente isso, a dúvida deles é o que a gente sabe fazer, né? Então a gente transmite através desses vídeos justamente as dúvidas deles. Faz bem esclarecidinho, já sana a dúvida deles e de outros possíveis clientes, né? Isso. Nós comentamos aqui em off em relação à OAB, né? E tem todo um critério. Na verdade, a OAB, ela proíbe você vender o direito como se fosse um produto, né? Não é igual se você vender uma caneca dessa que você anuncia o preço, falar a melhor caneca de Aparecida, né? Ou de Goiás. Na contabilidade também tem essa questão de ética, né? Não é tudo que você pode publicar, tem uma forma certa de publicar, né?
E eu estava lendo algo em relação até os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem, você chega em alguns lugares lá, tá a foto do advogado lá no outdoor, né? Porque lá tem uma pegada mais liberal, né? Sim. Essa questão da publicidade, né? Então os caras lá colocam lá o melhor advogado, né? Aqui no Brasil não pode ser dessa forma, né? Na opinião de vocês, isso é bom ou ruim para a classe, essa questão dessas proibições? Vocês acham que deveriam ser mais liberal ou deve ser mais contido mesmo, essa questão de publicidade? É o meio termo, né? Eu sempre falo que tem que ter um equilíbrio, porque também se você liberar demais, vira bagunça, né? E puxar demais também fica difícil para você fazer, né? Porque, igual você falou, hoje o mundo é internet, então tá tudo voltado para aquilo ali. Então, se você puxa demais, é um pouco complicado, mas eu também acho que é interessante sim. Porque senão viraria um pouco ali uma bagunça, né? Porque hoje em dia a nossa classe ela é muito grande, né? Tem uma ampla demanda. Então, se você reparar, tá todo mundo ali tentando criar um conteúdo. Então, acho que se fosse muito liberado, já viraria também, né? Bagunça mesmo. Bastante bagunça. Vou dar uma opinião em relação a isso. Eu acho também que isso incentivaria o monopólio, né? Porque Sim. quando a gente fala em publicidade e propaganda, nós estávamos até falando aqui em relação a equipamentos, né? Então é dinheiro, né? Para você fazer um vídeo bom, você tem que ter uma câmera boa e isso custa, né? Para você usar o celular, e a gente usa o iPhone para gravar, é caríssimo o iPhone, né? Eu tô com o meu aí sem cabo aí para comprar, tem que comprar um cabo ali do iPhone, é caríssimo para você carregar o celular, né? Então, se fosse algo mais liberal, eu penso que isso favoreceria quem tem mais dinheiro, né? Então, imagina, todo canto da cidade, uma publicidade do maior, da pessoa que tem mais dinheiro em Goiânia, um exemplo. Ia dificultar muito os que estão começando. Justamente, né? Você também pensa assim, Luiz? Assim, a OAB ela proíbe muito, mas também dá pra gente trabalhar com o que é liberado, né? Então, a gente faz isso, né, hoje. Então, acho que não prejudica. Do jeito que tá, não prejudica. A gente consegue tá no meio da forma que tem que ser, da forma que foi estabelecido. Tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. E a questão do melhor equipamento e tudo, as pessoas às vezes ficam pensando, não, eu preciso ter um iPhone para começar a gravar um vídeo. A gente pensava, né, também isso. Não precisa. Precisa ter um fundo. Não precisa. A gente grava ali no fundo branco e às vezes é o vídeo que dá mais visualização. Você fala assim, isso aqui não vai dar certo. É o que mais dá certo. Tem vídeo que você fica o dia todo produzindo, vai lá dar 10 curtidas. É um que você faz lá. De qualquer aleatório, assim, já dá certo. Então começa. O importante é começar. Porque a gente pegar os primeiros vídeos, por agora a gente fala, nossa, é eu mesma aqui, tipo, toda travada, toda de qualquer jeito. Mas é isso mesmo. No direito, vamos agora mais para perguntas mais técnicas, né? No direito existe muita área de atuação, né? Eu acho muito interessante o direito porque ele é muito parecido com a contabilidade. Eu acho muito elegante ser contador, né? Porque você vai atender todo mundo. Se você especializar, você vende para pessoa física, para pessoa jurídica. Sim. Você pode vender para o produtor rural, para todo mundo você pode vender o seu serviço. E no direito também, né? Então, todo dia alguém vai precisar de um advogado, né? Sim. Da mesma maneira que todo dia que alguém vai precisar de um contador. Então, nós somos elegantes. Somos chiques, essenciais. Né? Essenciais, né? Então, assim, existem diversas áreas de atuação, né? O civil, trabalhista, criminal, né? Previdenciário. Qual é a área que vocês trabalham e por que vocês trabalham nessa área? É o previdenciário, né? Apenas o previdenciário? A gente é especialista em previdenciário, né? Para o INSS, porque tem o regime próprio e o regime geral, né? Então, do INSS, a gente é especialista. Temos processos de outras áreas no escritório, mas são de outros advogados parceiros, né? Consumidor, família... Mas de atuação mesmo que a gente fala, vou sentar e vou fazer somente o previdenciário. Vocês preferiam se especializar nessa área, né? A gente chama de nicho, né? Preferiu escolher esse nicho que fica mais tranquilo para vocês trabalharem. Sim, e é igual eu falei, né? Tudo começou assim com uma paixão mesmo, porque a partir do momento que você entra ali em um determinado nicho, você tem que ser especialista naquilo. E eu sempre brinco, né? O direito previdenciário nos escolheu, porque ele é uma área muito humana. Então, se você
gosta, se você gosta ali do contato humano, de ter de poder ajudar, você está no lugar certo, que é o previdenciário, né? Então, por isso que hoje o nosso foco maior é justamente esse. E eu até brinco, se você não é especialista, você vira um clínico. E, infelizmente, no direito, não dá para você brincar com a vida de uma pessoa, porque a nossa área é justamente isso. Você brinca ali com o futuro daquela pessoa, que às vezes ela não tem mais nada além daquele benefício, né? Além daquela aposentadoria. Então, se você fazer algo que você não sabe, você vai prejudicar a vida dela. A família inteira, né? Justamente, a família. Porque a gente escuta vários casos que é justamente isso, doutora, é esse salário que a gente tem para sobreviver. Então, o que a gente sempre preza é isso, ser especialista e ser bom naquilo que faz. Então, justamente por isso que hoje a gente é somente previdenciário. E essa questão de agarrar a oportunidade. E quando a gente pega o AB, a gente não sabe para onde ir, né? Aí tem algumas áreas que a gente já fala, não, aqui eu tenho afinidade, igual eu tinha direito de trabalho, então era ali minha paixão, segunda fase, pós, tudo, mas chegou uma hora que eu falei, não, aqui eu não sinto mais nada. E aí já estava tendo a oportunidade de ter o direito previdenciário, né, de estar ali, e eu falei, é isso aqui que eu quero, eu gosto de conversar com o cliente, essa é a minha área, assim, aí foi, agarrei a oportunidade E pro pessoal novo aí que tá assistindo, tô falando pro pessoal novo, que o pessoal às vezes não tá nem se ligando em planejar aposentadoria, não tá nem pensando nisso, né? Pensa assim, nem vou aposentar. Eu vou fazer uma pergunta aqui, meio genérica, mas vai ajudar o pessoal a abrir uma mente. Então, quais as situações que uma pessoa vai precisar de um advogado previdenciário? Sempre. Se for você pensar assim, eu preciso contribuir, você vai trabalhar, você tem que pensar no direito previdenciário. Mesmo se você for falar, eu vou vender topo de bolo lá na minha impressora, dentro da minha casa, você está trabalhando, você vai pensar, eu tenho que contribuir para o INSS. Então, desde o início... Não é só para idosos, né? Não. Pessoa que sofreu um acidente, tudo isso, né? Tudo. Sempre pensou em trabalho, você vai pensar em direito previdenciário. Porque se você não conseguir trabalhar por alguma doença, né, você tem que estar contribuindo para o INSS. E também não só, né, a questão do trabalho, mas a gente também tem que olhar o lado dos dependentes, né? Porque hoje em dia existe benefícios para os dependentes que a maioria não conhecem. Então, assim, o direito previdenciário, ele é muito amplo. Ele abrange tudo isso, né? Às vezes ali aconteceu um acidente com o pai ou com a mãe e eles vêm a falecer, né? Esses dependentes, eles têm direito também. E acontece muito das pessoas nem saberem que têm certos direitos. Né? E se você não faz por você, pensa no seu filho, então. Porque a gente que é mãe, a gente já fica assim, e se eu faltar? Se eu faltar, eu tô contribuindo, minha filha vai receber a pensão por morte. Então a ideia é você trabalhando ou não, você teve alguma situação dessa de morte, de acidente grave, alguma coisa, você tem que pelo menos consultar um advogado previdenciário, porque às vezes tem um direito ali que você tem que nem sabe. E nem sabe, né? Então, justamente. Interessante, gente. O pessoal que tá assistindo aí, ó, alguém morreu, alguém sofreu um acidente, para com essas moças aí. Eu fiz uma pergunta aqui muito interessante, né? Porque, inclusive, a gente falando em relação à questão de jovens aí que não pensam nisso, né? Mas tem pessoas que procuram vocês para fazer tipo um planejamento, né? De aposentadoria, né? A pessoa, hoje em dia, você começa a entender o que é a melhor idade, né? Que a gente eu chamo de melhor idade, né? Você tem que se planejar para chegar na melhor idade, porque é uma fase que tem muito custo, né? Eu já observo meus avós, são falecidos, mas gastavam muito com medicamento. Meu pai já gasta um pouco com medicamento, eu já tô quase daqui um dia precisando comprar alguns também. Mas a pessoa ela precisa ter um planejamento de quanto ela quer receber de aposentadoria, quando ela quer se aposentar, né? Então, vocês fazem esse trabalho, esse planejamento. Se as pessoas quiserem procurar vocês para fazer esse planejamento, vocês fazem? Sim, inclusive o planejamento previdenciário, hoje ele está muito em alta, justamente por conta disso. Hoje em dia, as pessoas elas começaram a entender a necessidade de fazer isso, né? Porque através desse planejamento, você consegue ali ter uma estimativa
quando você vai se aposentar, qual o valor que você vai receber, e principalmente essa questão de valor. Hoje as pessoas, elas prezam muito para isso, né? Principalmente ali quem é um empresário, que trabalha como autônomo, ele tem interesse em saber, nossa, mas vou demorar a me aposentar? Ah, mas eu queria tentar ganhar um valor maior na minha aposentadoria, né? Então, através desse planejamento, a gente tem uma estimativa de tudo isso que ele quer. E realmente é muito interessante, porque acontece muito das pessoas que saem do CLT e vai para uma atividade ali autônoma, mas Para acha de contribuir, né? que não precisa mais contribuir. E infelizmente esse é o maior erro, porque eu sempre falo, o INSS, o direito previdenciário, é como se fosse um seguro de carro. Se você tem um carro e você faz um seguro, qualquer coisa que lhe acontecer com aquele carro, você vai ter direito, você vai ter a cobertura daquele seguro. E o INSS é da mesma forma. Se você estiver pagando ali certinho, você tem todos os direitos. E hoje são muitos benefícios que o INSS traz, né? E a maioria não conhece. Não conhece. Mas se você não está pagando aquele INSS, infelizmente você não vai ter direito de nada. E até falando aqui em questão aos empresários, eu tenho muitos clientes Sim. aqui, porque pensa que paga aquele tanto de imposto, que paga, né, no Brasil, a carga tributária é muito Paga. alta, ele acha que ele está contribuindo com o INSS, muitas vezes ele não retira, ele não faz a contribuição individual e não retira, às vezes, para o labore para contribuir, Justamente. e às vezes acontece alguma situação na vida e ele não está Ele não está coberto. coberto. Eu teve casos de empresárias aí que foi querer dar entrada no auxílio maternidade, já tinha empresa há muito tempo e não, consegui. tira. e a gente fala sempre no início, quando vai abrir empresa, eu sempre falo, é bom você retirar um Prolabore, nem que seja só para você contribuir com o INSS, para você estar seguro, porque naquele período que você precisar fazer uma cirurgia, né, ou se sofrer Sim. um acidente, porque empresário também sofre acidente, Sofre. empresário também engravida, Engravida. empresário também morre, né? Justamente. E outra coisa, né, você até falou, uma coisa que me faz pensar é que depois que a gente se torna pai e mãe, né, eu passei a pensar um pouco nisso na questão da sucessão, né, de que você vai deixar para os filhos, né. Então tem muita gente que não pensa nisso, pensa que trabalha, não contribui para a INSS, não faz um seguro de vida, não faz nada, morre, deixa dívida, não deixa nenhuma pensãozinha para os filhos, né. Então é interessante para essa questão também sucessória, né. E assim, o INSS não é facultativo para quem trabalha. Tem que entender que é um pagamento obrigatório. Então, não é se eu quiser pagar, ele é obrigatório. Então é isso. Eu quero fazer uma pergunta aqui que eu vejo direto lá na rede social, vocês falando do famoso LOAS aí, né? E eu queria saber o que é isso, quem tem direito, quais são os critérios para receber esse benefício aí. A gente fala muito no Instagram do LOAS, né? Focando um pouco no LOAS, mas a gente trabalha com toda a área do INSS. É que eu tinha que fazer uma pergunta, eu selecionei. A gente vê uma busca muito grande, né? Pelo BPC LOAS, que é o benefício assistencial, você recebe um salário mínimo, mesmo sem contribuir para o INSS. Aí tem o idoso, que tem que comprovar tanto a renda como a idade, que é 65 anos, e o deficiente, que a gente comprova a deficiência e a renda. E para o deficiente não precisa de idade, então crianças recebem, adultos, né? Então a gente não tem o critério de idade, tem o critério de deficiência. Então, um benefício para quem nunca contribuiu, um exemplo, alguém ficou idoso, nunca contribuiu com o INSS, e de repente ele tem a possibilidade de tem vezes que até já contribuiu um pouco, um tempo, mas não deu o tempo da aposentadoria, no caso, né? O tempo de contribuição da aposentadoria. Mas não é todos os idosos que têm direito a esse benefício, porque a gente tem que olhar a renda desse grupo familiar, né? De quem mora com o idoso. Entendi. Tem que ter uma renda específica, senão... Não pode ser a renda, né, que eles pedem no benefício em si, tanto que na lei fala que é 1/4 do salário mínimo por pessoa. Entendi. Então você tem que analisar todo aquele grupo familiar que está ali. Do familiar, né? Quem mora junto com ele, né? Pra ficar mais claro. Isso. Ficando mais claro, seria justamente isso. Aquelas pessoas que moram na mesma casa, né? Uma família ali constituída pelo pai, a mãe e os filhos menores. Então, é esse grupo familiar que você vai analisar. Então, as pessoas que estão dentro desses critérios, você pode procurar vocês também, que vocês fazem. Pode, sim. É toda uma análise, né? Não é só ter deficiência ou só ser idoso, tem que ter todo
análise E além da do pessoa. LOAS, o que é o que vocês mais fazem? Qual é a área que vocês mais dão entrada em processo, assim? Auxílio-doença, Auxílio? aposentadoria por invalidez, Uhum. aposentadoria também por idade, a gente tem muitos casos. E também um que é um pouco falado, mas que assim a gente tem bastante demanda, que é o famoso auxílio acidente. Sim. Quase ninguém fala sobre esse benefício, né? Mas tem uma grande demanda Uma também. demanda para ele Sim, também. sim. É porque Acidente de normalmente- trânsito, acidente Isso, é porque trabalho, normalmente todo tipo de qualquer acidente. natureza. Isso, de qualquer natureza. natureza. Porque Isso. quando fala acidente, o povo pensa que é só acidente do trabalho, né? Mas é Mas de O qualquer cara jogando natureza. bola ali, quebrou a Sim. perna, às vezes... Às vezes tem alguma Consegue. sequela e sim, consegue. E é um benefício muito bom, né? Porque você vai receber ele ali pro resto da vida, até aposentar, né? Até chegar na aposentadoria. E os processos no INSS, todo mundo sabe que é demorado, né? Uhum. Tá cada vez mais rápido com a tecnologia ou está cada vez mais demorado? Porque, na opinião de vocês... O ruim do rápido da tecnologia é porque analisa no automático, né? E aí não olha a documentação que a gente colocou e às vezes nega Nego que já é certo. Né? que é Nega certo. que é Aí certo. enrola um pouco. Infelizmente, né? A tecnologia, ela, por um lado, ela é boa, mas porém ela atrapalha, né? Uhum. Tanto que é o que eles falam direto, as pessoas chegam, mas agora eu ouvi falar que tem um robô. Sim, hoje, né, tem toda a tecnologia para fazer a análise desses processos. E que geralmente a primeira análise é feita por um robô, Sim, né? sim, é feito por um robô. Tanto que hoje a gente trabalha muito com a questão de não falar prazo, porque o INSS, ele é muito relativo. Com essa questão de robô, de toda essa automatização da internet, nós já tivemos processo com menos de 1 hora concedido. Sério? Sério. Deu entrada já. Porém, também já tivemos outros Que foi 1 ano, 2 ficou anos. ali 1 ano, entendeu? Então, é uma questão assim que você não pode nem pontuar. Porque, às vezes, a fila, hoje a demanda do INSS tem uma fila, né? Então, assim, às vezes uma pessoa que está lá no Maranhão, que está analisando o processo aqui de Goiás. Ou um do Goiás que está lá em São Paulo, né? Entendi. Então, acaba que ela é rápida em determinados pontos, mas em outros não. Uhum. E eu imagino que vocês devem sofrer muito com isso, né? Nós aqui na contabilidade temos que fazer diversas defesas, né? Administrativa, né? Tem outras que precisam ser os advogados mesmo, né? E você faz a defesa hoje, no outro dia a pessoa já começa a ligar. Acontece. E é um pouco que as pessoas precisam, até é bom esse espaço pra gente falar, né? Que é esse espaço que dá voz pra gente, pra entender que isso faz parte também do trabalho, por isso que a gente cobra, né? Sim. Porque tempo é dinheiro e custa muito caro, né? Eu acho que o tempo vale mais do que dinheiro, Justamente. né? Feliz é aquele, próspero é aquela pessoa que tem tempo, né? O bom é ter os dois, né? Mas eu imagino que deve ser todos os dias pessoas que mandam mensagem, processos assim, que tá enrolado lá no INSS, às vezes as pessoas não entendem que é um robô, que é um processo, tem pessoas aqui, eu falo na contabilidade, pessoas que pensam que nós que estamos enrolando, né? Sim. Às vezes são grossas, às vezes tratam mal, vocês passam muito por isso também no escritório de vocês? Ou é só aqui na Result? Não. É muito. Passa, mas assim, a gente sempre prezou pela sinceridade. Quando o cliente chega lá, a gente fala, olha, não tem prazo. Não tem como dar prazo. Pode ser que demore 1 ano, gente. Ainda mais quando é recurso administrativo, né? Olha, vai demorar. A gente fica, mas será mesmo que demora? Que fulano foi rápido? Eu falei, olha, vai demorar. Então a gente sempre prezou pela sinceridade. E aí é aquilo, né? Ter paciência. Vai ligar reclamando que tá demorando e tudo. Vai, mas a gente também tem que entender a situação da pessoa, que às vezes é um benefício que está suspenso e ela tem aquela carga ali de sustentar a família. Então, tem que entender o lado do cliente também. Entender o lado do Aí, cliente. às vezes, a gente fica um pouco assim, a gente fica um pouco estressado, mas a gente não vai passar isso pra pessoa, né? Porque respirada, toma um café. ela tem os problemas dela e a gente também vai ter o nosso. Então, a gente tem que entender o outro lado também. Por isso que o previdenciário não é para qualquer pessoa. Porque tem que ser uma pessoa que consiga ali ter uma empatia, entender o lado da outra pessoa. E essas pessoas na melhor idade, elas são um pouco sistemáticas, dependendo da forma que você fala, né? Às vezes você nem tá sendo
querendo ser arrogante, mas a pessoa Sim, sendo encarar aquilo lá sim. como arrogância. Às vezes é melhor você ligar do que você mandar um texto, do que você mandar um áudio. Respira ali um pouquinho e liga, conversa. Às vezes a pessoa quer só desabafar. Quantas vezes a gente já ficou horas e horas no telefone só pra pessoa desabafar ali, aí ela, não, então tá, doutora, mais ou menos quanto tempo? Não tem tempo. Não, então tá bom. Aí na semana que vem ela liga de novo, aí você Tem que lidar com tem isso. que lidar com Tem que isso. lidar. E na profissão de vocês, essa é uma curiosidade minha, sabe? Na contabilidade, nós somos bem desunidos, sabe? Em relação a tudo, os contadores, né? A preço, a tudo. E vocês têm, assim, igual essa questão de prazo, tem muitos, não sei se muitos advogados usam isso como concorrência desleal, né? Falar, comigo em 6 meses eu resolvo isso para você, né? Tem um pouco disso na parte do direito também, essa concorrência desleal, a questão de pessoas não seguir, porque parece que a OAB ela tem uma tabela para servir de embasamento de valores de cada serviço, né? Então, às vezes a pessoa está começando ali, às vezes a pessoa quer já marcar a caverna no mercado, elas usam da questão do preço para tomar cliente, né? Então tem isso no direito? Muito. É todas as áreas, né? Existe A gente isso. sempre fala, né, que infelizmente é uma área muito desunida, justamente por conta disso, né? Mas essa questão, você é igual a doutora Luísa falou, a gente sempre trabalha com a sinceridade, e justamente por isso, porque são inúmeras pessoas que vêm de outros escritórios, né? E fala, doutora, mas naquele determinado escritório me falou que concedia minha aposentadoria com 1 mês. E até meu hoje. vizinho, né? O meu vizinho falou que a dele saiu com 10 dias e até hoje não. Então, assim, acontece muito, né? E como você mesmo citou, a gente tem sim a tabela da OAB, né? Você pode trabalhar ali dentro daquele limite que está ali. Mas, infelizmente, vai ter em qualquer área. Sim, vai ter em qualquer área. E é igual a gente sempre conversa, assim, sobre crescimento, a gente fala, vamos olhar só pra gente. Assim, vai ter muita gente fazendo coisa errada, mas a gente vai olhar pra gente, ver o que a gente tá fazendo de errado e o que a gente pode melhorar. Se não é todo cliente que é pra você, tem cliente que não é pra você. Então a gente deixa ele embora. Vai ter outros. Pensamento assim que é o seguinte, se a pessoa ela não valoriza nem o trabalho dela, imagina os clientes. Justamente. Né? É uma pessoa que não valoriza a profissão dela, imagina como que ela vai lidar com os processos. Então, eu aqui por muito tempo, né, quando a gente começou mesmo, não vou ser hipócrita, tinha coisas que a gente só conseguia entrar no mercado devido a preço mesmo, né? Então, principalmente os clientes que já eram de outros escritórios, né? Às vezes a gente tinha que tirar um pouquinho ali para fazer mais barato, né? Mas chegou um ponto que, graças a Deus, a gente cresceu, a gente criou uma estrutura, criou uma equipe aqui, que hoje realmente não é. O cliente desmereceu o meu trabalho, já chegou, o cliente aqui cobra metade do seu valor, eu falo, vai para lá, então tá mais barato também. É justamente isso, né? Até mesmo o que a doutora Luísa falou, que hoje, depois desses 3 anos, a gente já conseguiu ver essa questão, né? Então, hoje a gente sabe lidar principalmente com essa questão de cliente, porque tem clientes que é para você, mas tem outros que não vai ser. E é justamente isso que você falou, né? Mas o fulano ali cobra um valor mais barato, cobra uma porcentagem diferente, e ele falou que consegue mais rápido do que você. Olha, infelizmente, então a gente não consegue. A gente nunca garante prazo. Nunca, assim, em momento algum a gente vai falar tantos. Não. Não depende de vocês, Não depende. O que a gente pode fazer, a gente faz de tudo, mas a gente não garante prazo, porque não... É ossos do ofício, né? Não tem como. Gente, advogar já é difícil. Agora, advogar e empreender é mais difícil ainda, né? Porque hoje a gente, que é dono de empresa, a gente tem que seguir a nossa profissão e a gente tem que ser empreendedor. É diferente, né? As duas coisas, né? E eu tenho uma pegada meio diferente dos coaches aí, né? Tem coach que fala que todo mundo nasceu para isso. Eu penso que não. Eu acho que isso tem que... Lógico que tem pessoas que procuram se especializar, estudar um pouco sobre gestão, sobre todas as nuances aí que é o empreendedorismo, né? Mas tem pessoas que não tem não nasceu para isso mesmo, né? E hoje eu vejo em vocês isso, né? Eu aqui também tenho esse lado também, eu tenho que ser contador e tenho que ser empreendedor também, senão eu fico para trás, né? Então, na opinião, isso que eu já perguntei, para sobreviver no mercado atual mesmo hoje, tem que
tem que ser isso mesmo, tem que advogar e tem que empreender ao mesmo tempo. Tem que ter a cabeça aberta, né? Tem. Porque tudo muda o tempo inteiro, do mesmo jeito que as leis muda, o mundo também vai mudando, né? Então aí vem Instagram, vem TikTok, vem um monte de outras ferramentas que às vezes vamos pensar, vamos entrar ali? Vamos fazer como? Então a gente tem que ter a mente aberta. Eu acho que é muito aquela questão de inovação, né? A palavra do empreendedor é inovação, porque você tem que estar ali conectado o tempo todo, porque é igual a doutora Luísa citou, tem as leis, mas a questão do empreendedorismo, muitas vezes as pessoas acham que é só o financeiro, mas não é só o financeiro. Se você for olhar ali por trás de toda uma empresa, é uma equipe, tem a parte técnica, tem a parte financeira, tem a questão de, nossa, hoje Prospecção, acontece né? prospecção de clientes, e também imprevistos, porque são inúmeros, acontece, né? Então, em qualquer lugar, você tem que estar preparado para tudo aquilo ali. E Sim. essa parte é a que ninguém conta, né? Não, e Você tem que divulgar, você tem que vender e depois você tem que cobrar. E cuidar. E cuidar. Não, e como você falou, né? Tem coisas que a gente consegue se aprimorar, mas nem todo mundo precisa concordar com o que eu tô falando. Mas tem perfis e perfis. Tem pessoas que é mais operacional, que ela vai sentar ali e ela vai fazer um excelente trabalho naquilo ali. E tem outras que já não dá conta de ficar ali meio que parado, né? Igual você mesmo falou, o Cleidivaldo tem uma pegada mais ali no escritório, mais mas operacional. isso. E você já, né, já é o Mais aparecido. blogueiro, mais A cara do Então, assim, negócio. somou os dois ali e deu super certo. Uhum. Então, acredito que sim, tem coisas que dá pra aprimorar, mas tem coisas que não é o seu perfil. Lógico, tem que ter aquela vontade. Tem gente que é mais assim, que é mais no operacional. E lá vocês, eu costumo dar o exemplo da Result, aqui a gente departamentalizou, né? A gente viu que era melhor de cada um em cada área. Ontem eu tava falando com o Cleidivaldo, nós tava precisando cobrar uns clientes aí, ele cobra, eu falei, no cara, isso não é menor, porque eu sou bom demais, né? Eu não consigo. O cliente fala, não tô conseguindo pagar, beleza, depois você paga. Ele, não, ele já é melhor, já é mais pulso firme, né? Então aqui a gente departamentalizou e desde o início a gente é departamentalizado. Ele cuida de alguns departamentos, eu cuido de outros. Lá vocês tiveram que fazer isso também? Ou cada uma faz um pouco de tudo lá? No início foi de tudo, né? Assim, No início a gente era tudo dentro do escritório, né? Que era só as duas. Então, a gente, como a demanda era pouca, então a gente conseguia fazer tudo ali as duas, né? Mas chegou a um ponto que realmente a gente teve que começar, não, olha, vamos mudar aqui, você fica em determinada área, o escritório foi crescendo também, né? Inclusive agora a gente tem outras pessoas que também trabalham com a gente, mas dessa forma, já tá bem mais centralizado. que cada fazer um na tudo, sua né? área. Quem Não faz dá tudo não faz certo. nada, Não faz né? nada. Não faz nada. Não dá pra abraçar o mundo também. E hoje, então, você já tem pessoas trabalhando lá com vocês. Eu fui num casamento de um colaborador meu esse final de semana. Eu vi. O Yuri, você chegou a trabalhar com ele, né? Muito Parabéns, Will. E eu fiquei maravilhado, assim, tão bonito que foi o casamento e a organização. Carol, que tá aí, foi bonita, né, Carol? Eu vi no Instagram. E saber que, assim, de uma certa forma, a gente tem participação naquilo, né? Que graças à empresa... isso é empreender, né? Que graças... Não é só sobre essa renda, né? Mas graças... Ele já trabalha conosco, já tem bastante tempo aqui. Mas, de uma certa forma, a faculdade que eu fiz, a coragem que eu tive de abrir empresa, abriu portas para ele estar trabalhando aqui hoje. E graças a Deus ele estava casando e eu vendo aquilo lá bonito, eu me senti muito feliz, né? E é entender, assim, às vezes pensa que a arte de empreender é só ganhar dinheiro e é muito além disso, né? Quando a gente começa, você estava falando aí em relação a clientes, né? Tem muitas áreas no direito que certamente pagam muito mais. Eles costumam falar, por exemplo, da área criminal. Parece que ganha muito mais um advogado criminal, mas é diferente, é mais pesada a questão, né? Às vezes você tem que defender alguém que cometeu um crime muito pesado, né? Na área de vocês tem essa parte humana que é quando você vê um sorriso de uma... Estou fazendo essa comparação com o casamento do colaborador meu, mas só para entender. Mas quando você vê um sorriso ali de alguém que conseguiu um benefício, isso aí vale muito mais que dinheiro, né? Muito mais. E agora chegando
colaboradores lá na empresa de vocês, dá essa sensação também que tá dando certo, que de certa forma vocês estão ajudando outras famílias a ter renda, né? Isso é Sim. bacana. Tem a preocupação, né, de que assim, tá dando certo agora, a gente tem que manter esse... Tem que pagar pelo menos eles, né? Mas é muito bom. Nossa, quando veio assim, concedendo um benefício, né? Até a gente mesmo, a nossa história mesmo, da onde a gente estava ali há 3 anos, é onde a gente está agora. A coragem, né? É muita mudança. Vocês estão no mesmo lugar desde quando vocês abriram? Sim. Então lá o INSS não funciona mais lá, ou ainda Funciona, só meio período, né? funciona, Parece, ou tá em tempo integral agora. Não, ele funciona até meio-dia, 1 hora. O advogado ele tem acesso, né, para pegar senhas e tudo, mas o atendimento mesmo está sendo por agendamento, ligando no 135, agenda e consegue ir lá. E marca perícia, tem as perícias normais lá. Sai muito cliente lá. Lógico que o advogado não pode ficar. Tem gente que tem. Eu já vi, né, na área de vocês, os caras que ficam lá com cartãozinho, vocês não fazem, elas não fazem isso. Não. Que fica lá, às Justamente não. vezes a pessoa tá saindo do INSS, já tem alguém que pega no braço lá e já. Sim. Não. Mas para vocês que estão lá na porta, isso ajuda demais? Tem muitos clientes que são lá do INSS ou até que não? Olha, assim, eu vejo que é um ponto estratégico, sim, justamente por esse fato de que, como a gente lida 100% ali no previdenciário, então ele é um ponto de apoio nosso, porque tudo que a gente precisa fazer de início tá ali no INSS. Então, assim, principalmente para ajudar os clientes, né? Quando a gente pega um cliente, a gente fala, olha, a partir de agora, a gente vai resolver para você. Então, tem muitos clientes que não têm uma condução, né? Não consegue ir, não tem um carro, não tem até mesmo um dinheiro de um Uber. Então, Facilita também nesse sentido. facilita justamente nesse ponto pra gente, né? Mas eu até brinco também, questão de concorrência. Infelizmente ali tem muita concorrência. Tem muito escritório. Concorrência que eu falo é igual você falou, tem captador, tem muitos escritórios, mas uma coisa que a gente sempre se apegou desde o início, que inclusive várias pessoas falam isso pra gente, mas vocês não têm medo da concorrência? Ai, tem muitos escritórios aqui. Tem escritórios mais chiques do que os de vocês. Já tem nome, já tem coisa. Então, assim, a gente não vê isso como uma concorrência, mas sim como uma forma de você querer melhorar, de você querer ser diferente. E é isso que Mas a gente... quando tem concorrência, ali, tende a acomodar, né? Você ficar acomodado. Sim, né? justamente. E é isso que faz a gente destacar, porque mesmo estando ali, a gente corre atrás, né? E faz diferente. Então, eu acho que isso que é o primordial, né, ali. E assim, o engraçado é porque lá tem muitos escritórios, mas praticamente o nosso quarteirão ali é tudo nosso. Os nossos vizinhos São tudo clientes. E aí, assim, os parentes dele também é nosso. Pronto. Mostram que vocês estão sendo diferentes onde vocês estão, né? Eu tenho essa primeira temporada, né? O tema é Mulheres que Inspiram, né? E se vocês estão aqui é que vocês são inspiradoras aí para, ao meu ver, pelos olhos também da Result de Contabilidade, né? E eu que sou pai, né? Eu tenho... Depois que a gente tem pai é diferente. É um amor que a gente só quem é pai e mãe sabe o que é o amor pelos filhos, né? E teve um fato interessante de vocês que eu vi lá nas redes sociais e a Luísa até mandou aí no esboço que ela mandou para mim antes, que vocês duas praticamente engravidaram quase no mesmo período, né? Imagina como que foi como que foi isso, como que vocês... A gente já conta essa história assim, inúmeras vezes. Imagina duas donas, duas sócias que engravidam na mesma época. E como que foi? Como foi lidar com isso? A Paula como que vocês fizeram casou assim, recente, né? Da época que a gente engravidou. E o povo começava, e aí, e o filho, quando vai vir e tal? E aí surgiu esse assunto lá no escritório, né? Eu falei, Paula, olha só, se alguém for engravidar aqui, a gente tem que combinar. Tem que planejar. E aí a Paula jogava pra mim, né? Não, você tem mais tempo casado, você pode ir na frente. Eu falei, não, Paula, vamos ver esse negócio. E aí esse assunto passou, né? A Paula viajou, fiquei lá no escritório e tudo mais. Aí a Paula chegou e eu já fui viajar, né? Quando eu chego, eu já tava, né, atrasada e tal, fiz um exame. E aí eu cheguei lá e a Paula, achei que você nem ia vir hoje. Eu falei, não,
Até pegar o ritmo, né, do serviço de novo e tal. Aí ela, ai, tô grávida. E aí minha reação não foi tipo assim, normalmente quando você fala que tá grávida, você grita, né, você chega Aí ali. começou a E chorar. eu comecei a chorar. Você já sabia também que você tava? Eu tava esperando o Ah. teste que eu tinha acabado de Ela tinha feito o fazer. teste. E aí, por que você tá chorando? E eu levantei a blusa assim, mostrei, e todo mundo ficou. E agora? Porque, na verdade, naquela época era somente as duas, né? Aham. Processual, somente as duas. Então, foi um choque muito grande, né? E aí, era um mês, né? Certinho de diferença. Tinha um mês, era um mês de diferença. Um mês de diferença. Você tava na frente dela ou a Luísa que tava Eu. Eu tava na frente, porque eu descobri muito cedo, né? E a Paula ela ficou ainda segurando. Na verdade, eu segurei pra não um contar. bom tempo. Ela segurou pra não contar. E nasceu praticamente nessa diferença também de... Não, porque aí, no caso, o Miguel falou, não, tô bem aqui, vou ficar aqui um tempinho. Segurou mais um pouquinho. Segurou. E a Joana não. A Joana falou assim, eu já quero Tava conhecer apressadinha. esse mundo. Então, o Miguel nasceu dia 3 de abril e a Joana dia 11. Foi uma semana certinho. Aí que parece que... Então foi literalmente a mesma época, então. Foi. E como você... Aí nesse período o escritório ficou fechado, como que foi que vocês fizeram? Aí foi onde veio o medo, né? Porque, assim, as duas não estavam esperando isso. E não foi, eu falo assim, não foi planejado por nós duas, mas foi planejado por Deus, porque foi, assim, algo muito rápido. Eu brinco, eu tomava remédio. Então, assim, foi algo que realmente Não foi planejado. não foi. Tanto por mim quanto por ela. É. E a notícia, assim, de início impactou muito. As duas ficou muito preocupadas. Mas também foi na hora que a gente viu, falou assim, olha, agora é o momento da gente começar a crescer. A mudar também, né, o posicionamento nosso. Porque, como a gente falou, a demanda era praticamente só nós duas. Principalmente do processual, era as duas que fazia tudo, né? Então, a gente já começou ali, depois que passou o susto, que começou a fase boa, né, de cuidar, de pensar na gravidez, aí a gente já falou, olha, agora a gente precisa de outras pessoas. Sim, já começou a planejar. A gente colocou, né, chamou outra advogada para estar indo para lá e para ver nossa rotina, como é que era e também, né, para começar a trabalhar. E acabou que também teve esses planos que era um mês de diferença e foi uma semana quando eu tava lá, né? Tinha acabado de ganhar. Eu nem tinha conhecido o Miguel ainda. Não, nem tinha. Nem tinha conhecido Tinha o Miguel. acabado de ganhar, a Luísa me fala, olha, eu tô aqui na maternidade. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu vou ganhar hoje. Mas assim, deu tudo certo, depois saiu tudo certo, né? Como a gente até mesmo planejou. Hoje a gente tem outra parceira lá dentro no escritório. Nesse período, então, vocês ficaram mais em home office mesmo? Sim, mais sim. Cuidando das demandas de casa mesmo, né? Inclusive... Amamentando e no telefone. Eu voltei pro presencial agora, dia 8, porque eu tô no presencial, então fiquei 9 meses afastada. Mas assim, né? Tá ali afastado, mas sempre com o pezinho lá, né? E também com a pandemia também, a gente deu pra ver que é possível você trabalhar em casa, né? Sim, mas não é difícil, bom, viu? né? Não é bom, não. Não é bom. Eu já tava falando na doutora, eu não dou conta, tá? Eu não consigo ficar trabalhando em casa, Porque você tem que cuidando de trabalhar menino. dobrado, né? Que é barulho de menina, os afazeres de casa você não aguenta E às vezes quando você chega ali num raciocínio, o menino já rolou ali, você tem que correr. Não. E às vezes também, se não tivesse acontecido tudo isso, a gente estaria ali, eu e a Paula. É porque a gente acomoda. E essa é uma das grandes importâncias da dificuldade, né? As doutoras aí tiveram essa dificuldade, né? Que foi uma dificuldade que era um obstáculo que vocês precisavam enfrentar, mas também abriu a mente em relação a nós precisamos crescer, precisamos ter pessoas aqui. Eu estava até tendo uma conversa com o Cleival da semana em relação a isso, porque a empresa ela tem que funcionar sem a gente. Sim. Porque senão é uma eu-presa, né? Porque, imagina, você monta uma empresa, ela tem 20 anos de mercado, tá trabalhando lá, mas é tudo centralizado em você mesmo. Se você morre ou se você passa por alguma situação que você precisa ficar afastado do trabalho, que foi o caso de vocês, a empresa acaba, né? E empresa, você não cria uma empresa para fechar, né?
Então, eu acho que assim, vocês souberam bem lidar com as dificuldades. Que se fosse pensar pro lado mais. Fosse pensar no lado mais medroso da questão, vocês, vamos fechar o escritório nesse período, depois a gente volta de novo, né? Mas vocês não pararam. Nem tem como fechar, porque não era só mais eu e a Paula, né? A gente tinha ali clientes. Então, processos em andamento. Não tinha. Não tinha como. Acho que mesmo aquele 2 minutos assim, vou desistir. Aí você pensa, como? Nem tem como agora. Nem tem como. Deu certo, né? Graças a Deus. Aí a gente encontrou uma parceira muito boa também, porque eu acho que isso tem todo o diferencial, né? Quem trabalha com você, igual eu e a Paula, a gente tem uma conexão, né? Que a gente tá até para engravidar, a gente teve uma conexão aí. Então, em tudo a gente tem isso. Às vezes a Paula fala, eu queria falar com você tal coisa. Eu falei, eu também queria falar com você sobre isso. E aí a gente teve essa parceira também que deu certo com a gente, o mesmo propósito e tudo. E é isso. E sociedade não é fácil, né? O povo fala que é uma espécie de um casamento e de fato né? Você passa mais tempo vocês duas Sim. do que com o esposo de vocês. Né? Assim, eu até brinco. Eu falo assim que a gente não tem essa questão assim, uma sociedade difícil. Essa parte, a gente nunca teve problema. É mais fácil, né? É a mais fácil. A gente até brinca, porque realmente é diferente. Eu até falo, eu e a Luísa hoje, a gente tem uma conexão, a questão é muito, muito grande. É forte. Então, assim, eu falo que esse ponto, a gente nunca precisou ter algo assim que uma discordou da outra, não, porque a gente sempre teve normal o mesmo... ter uma divergência, outra, mas de ideia, nunca saiu de lá também, nunca saiu de lá. Não. E assim, eu acho que isso é o ponto principal, né? Porque hoje Oliveira e Carmo não existe sem as duas. Eu até brinco, eu falo assim, olha, eu e você é isso aqui. E assim, a gente tenta passar isso também para as outras pessoas que estão ali, né? Porque a gente tem essa conexão, graças a Deus, em questão de sociedade, a gente sempre foi muito tranquila, né? Eu falo, vai ter que me aguentar muito até eu ficar velhinha. Não tem, as pessoas falam, mas não tem dificuldade em relação a isso, não, né? Mas em resto, assim, né, a gente consegue até mesmo transmitir para as outras pessoas, tanto que a gente fala, olha, aqui a gente não quer que veja vocês como uma prisão ou algo do tipo. A gente sempre fala, a gente aqui é uma família. A gente sempre preza. Esse é o termo mesmo. A gente preza para isso. É uma família. Então, o que a gente sempre fala, olha, tá bom para você assim, não tá. Então a gente sempre tenta melhorar nesse ponto, né? E não é só no falar, né? Porque tem muitas empresas que a gente vê que fala, a gente tá com você, a gente é família. Mas quando precisa, você vê que não é. Eu vejo que sociedade, eu tenho sócio também e sou grato a Deus por ter tido meu sócio. Acho que se eu não tivesse meu sócio, eu não chegaria onde que eu cheguei. Mas uma coisa que a gente sempre fez, e é o que fez dar certo, é não deixar sair daqui, mesmo as diferenças. Né? Então teve dia da gente quebrar o pau aqui dentro em relação de ideias, ele queria fazer de um jeito, eu queria fazer de outro, e ele discordar. E acabar a conversa aqui, às vezes conversa dura mesmo, que às vezes você precisa conversar. É igual casamento, né? Não dorme. Não dorme. E depois eu tava ali tomando coca ali no banco sentado, falando de pescaria, que a gente gosta muito de pescar. E sociedade é basicamente isso. Eu acho que o que atrapalha um pouco a sociedade é a parte da ganância, a parte da inveja, né? De um sócio querer ser maior que o outro, né? Quando já vem aquela a ideia de 51, eu quero 51 e você 49, já começa a dar errado, né? Então aqui desde o início a gente falou, se você decidir uma coisa, está decidido. Então, se ele falar para mim assim, eu cobrei tanto do valor do cliente, e por mais que seja um valor barato, se ele cobrou, é aquele valor. Assim é comigo também. Então, desde o início eu E justamente, a gente também é dessa forma. E outra questão, assim, que a gente nunca nunca fez, né? Que a gente também acha muito importante essa questão. Você não vai tirar a autoridade da outra pessoa. Então, assim, a gente tem essa liberdade. Olha, se você achou que dessa forma tá certo, beleza. Ali na frente do cliente a gente, né, não conversa, mas chegou atrás, olha, eu vi que você fez assim, tá tudo bem, o que você acha? Então, assim, né, mas é igual eu falei, o bom é que a gente sempre teve esse pensamento muito parecido, então a gente sempre se alinhou ali, né? Então, quando a gente vê, não, então tá tudo certo. Sempre deu certo. Não, e assim, tem a questão de, se
igual a Result já tem o quê? Mais de 8 anos. né? Então, se a gente tá aqui há 3 anos e 8 anos, é porque teve muita coisa que deu certo e muita coisa que deu errado. É, Então, a gente vai aprendendo com os erros. Né? isso, eu vou dar uma ideia aqui e não vai dar certo. Tudo bem, depois vai ter uma ideia que vai dar certo. E a vida é um misto de tentativas, né? E de erros e acertos, né? Isso. Quando você acertar, você vai longe. Se errar, você aprende a como não fazer, né? Isso. E tem que ter o respeito, né, Tem que ter também. respeito. Mas é isso aí, gente. Vamos já partir para finalizar esse bate-papo. Eu quero agradecer as doutoras, a doutora Luísa e a doutora Paula. Foi um bate-papo muito interessante. Eu já me inspirava, eu estou mais inspirado ainda por essas Coisa moças. boa. Né? E mostra também para a mulher é muito difícil, né? Eu falando como homem aqui, eu não consigo mensurar, mas essa parte da mulher, dela sair de casa, para ela empreender, para ela montar o próprio negócio, ainda mais agora vocês que são mães, já é difícil sem ser mãe, né? Quando é mãe, eu vejo que é uma luta muito grande. Vocês estão enfrentando isso, estão empreendendo, estão advogando, estão cuidando dos filhos, né? Então, realmente vocês são mulheres que inspiram, né, outras mulheres e inspiram outros homens, né? E eu vou dar um brindezinho para vocês aqui. Na verdade, não foi eu. Contei a história de vocês para um dos nossos parceiros e clientes, né? É uma collab, é Ame Joias e Muniz e Joias, né? Nós passou durante toda a entrevista aí os produtos dela. Aí eu contei que eu ia receber vocês, ela mandou uns brindezinhos. Olha. Que bom. Aí, não sei, aí depois vocês escolhem aí, se uma gostar do outro. Eu mandei o Instagram para vocês delas, elas que escolheram, sabe? Já vou mostrar aqui. Que lindo. Aí, Já vamos fazer esse propaganda. mimosinho tem... E a gente é super viciada, Agradecer viu? o Em pessoal. acessório. Eu não saio de casa sem, não. Agradecer o pessoal da FK Gráfica também, que fazem essas canecas aí, fez essas canecas para vocês, que é um presente também da Result Contabilidade. Não, e bom que assim, parece que você até passou a cor certa, né? Sério? Vocês podem trocar também, que elas mandaram. Adoro. Ai, que lindo. São duas marcas, são duas amigas. Uma era a dona da Amice, né? E a outra da Muniz Joias. Decidiram agora unir, né? Fizeram uma collab, né? E vão virar uma marca só, né? Então elas estão nesse processo de montar essa marca, né? E eu vou, no vídeo eu vou fazer a edição, vou colocar o linkzinho aí do Instagram delas também. Quero agradecer as meninas aí pelo presente, pela parceria. Obrigada. Né? Muito obrigada. E agradecer vocês por essa entrevista. Tem alguma coisa para vocês falarem aí? Falem agora, eu quero falar. Nós agradecemos principalmente o convite, né? E achamos muito interessante e o tanto que é importante isso que você está fazendo. Porque é mostrar, né? Não só aqui em Aparecida, mas sim para o mundo. Que muitas das vezes as pessoas, principalmente as mulheres, né? Tem um medo por trás ali. Ah, mas será se vai dar certo? Ah, não vai. Gente, uma coisa que a gente fala e fala desde o início. Se você tem um sonho, você tem que correr atrás. E eu falo porque hoje eu e a Luísa, a gente viveu de um sonho e hoje começa a colher os frutos, né? São 3 anos de muita luta, muita dedicação, mas que valeu a pena. Hoje eu falo. Hoje essas duas aqui é uma prova viva de que dá certo. Dá certo. Quer falar alguma coisa, Luiz? Eu acho que a doutora ali, ela já falou tudo. E é isso aí. Não desista. Se você acredita, primeira coisa, acredite em você, segue os seus planos e o seu intuito. A manada vai estar aqui, ó, passando, mas você pode ir aonde você acha que vai dar certo, que vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Eu vou deixar na descrição aí do vídeo aqui embaixo todos os contatos, né? O Instagram de vocês, da empresa de vocês, né? Sigam lá essas doutoras, né, essas moças, né? Acompanhem um pouco da história delas. Se vocês precisarem do serviço dela, conte com elas, né? Conte com a gente. Tá? Muito obrigado a todos que assistiram, todos que participaram. E é isso aí. Muito obrigada.